Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Já. Prabhupada Pradeshambrita. Instruções de Prabhupada que se dão. Uma pergunta é: o processo ascendente pode ser dado totalmente? Bom, enquanto tivermos inteligência para contar com nossa própria energia, presunção e experiência, dificilmente a humanidade poderá se render aos pés de lótus de Deus. Até quando o estado de espírito de rendição chegue, né, vamos superestimar a filosofia indutiva quando percebemos a pequenez de nossa inteligência contratada, nossa inteligência, a ineficácia de nossa presunção e o fracasso de nosso próprio esforço. Somente então nos rendemos e reconhecemos o processo descendente. Sim, então existe o processo ascendente e o processo descendente. Nós seguimos, ou seja, nós estamos querendo nos render a esse processo descendente, ou seja, que o conhecimento divino ele desce até nós, né? Então não é que a gente vai aprender com a nossa intuição ou que nós vamos aprender com a nossa inteligência. Não, isso não vai ser assim. Então o conhecimento ele tem que descer, né? E ele desce através do nosso Guru Parampara, do nosso Guru Varga. É por isso que esse conhecimento, toda vez que ele se perde, que ele se desvia, Krishna mesmo ele vem, né, para restabelecer isso, né? Evam Parampara Prapitamo, né? Ou seja, aí Krishna ele diz: eu venho, né? Eu mesmo venho, ou eu mando ajuda para que você possa restabelecer essa conexão. Então o conhecimento divino ele é descendente, ou seja, é Shabda Brahma. Através de Shabda Brahma nós podemos entender esse conhecimento divino através do som. Então não é através de Pratyaksha, não é através de Anumana, não é através dos nossos sentidos, da nossa percepção, da nossa inteligência, do nosso conhecimento adquirido que nós vamos entender o conhecimento divino. O conhecimento divino ele tem que ser revelado, né? Inclusive também é assim nos Shastras, né? Ou seja, quando nós entendemos que Vyasadeva ele escreveu o Srimad Bhagavatam depois de um transe, né? De um transe místico, ele pode escrever o Srimad Bhagavatam. Então isso é Shastriya Shraddha. Shastriya Shraddha significa a fé que nós adquirimos nos Shastras, através desse esforço, né, descendente, ou seja, aceitar que o esforço ele deve... o esforço significa você estar preparado para escutar, né? E de que maneira você escuta? Shravana, muito importante. Você escuta de uma maneira muito submissa, querendo realmente mudar a sua concepção interna, né? Por exemplo, quando nós tentamos, né, com o nosso esforço, isso geralmente está fadado ao fracasso, né? A gente tem a história, né, de Gajendra, né? Gajendra ele tentou com o seu esforço se liberar das garras, né, das mandíbulas, melhor dizendo, do rei dos crocodilos, né? Entretanto, ele não foi capaz disso. Então ele pediu ajuda à família, né? Ele pediu ajuda a quem estava próximo, mas em algum momento ele realmente acaba se entregando, ele se rende, né, a Krishna. Krishna ele vem para liberar, né, Gajendra. Gajendra estava muito orgulhoso, né, do seu poder, da sua, né,
da sua capacidade, da sua força. Ele estava brincando, né, com as elefantas, com suas esposas, enfim. Mas nesse momento, se diz que essa luta entre Gajendra e esse crocodilo durou mais de 1000 anos, enfim, até que Gajendra ele foi perdendo as forças, né? Porque ele estava no meio aquático, ou seja, no meio que não era propício, não era muito adaptado à sua natureza, e o crocodilo começou a ganhar muita força, até que Gajendra ele acaba se rendendo, né? Se rendendo ou seja, ele começa a orar, né, a Krishna, e isso aí vem a ajuda, né? Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta ele fala, né, enquanto uma alma considerar seu próprio pequeno ego superior, né, ele vai superestimar a lógica indutiva, ou seja, a gente vai estar sempre pensando que a gente pode resolver todas as nossas situações com a nossa inteligência, né? Então, como o Gajendra, né, ele estava muito orgulhoso, né, da sua força, né? Então ele achava que através da sua destreza ele poderia se livrar das garras aí do crocodilo. Entretanto, isso não foi possível. Gajendra ele foi aos pouquinhos, ele foi sendo derrotado, né? Então, na realidade, então Krishna ele tem que se estabelecer na nossa vida. Então Krishna ele vai se estabelecer na nossa vida. Krishna ele vai entrar na nossa vida quando nós realmente pedimos essa ajuda. Ou seja, o Bhakti é realmente um movimento de sempre pedir ajuda, de sempre buscar o auxílio superior, né? Ou seja, quando nós vemos as pessoas santas, o que elas vão falar, né, na fase de Sadhana Bhakti? Vão falar de rendição, entrega. Ou seja, que nós precisamos isso, né? Nessa fase que nós estamos, nós precisamos escutar, né, tópicos que falem de rendição, nós precisamos inclusive escutar canções que vão tratar de rendição, como as canções de Bhaktivinoda Thakur, por exemplo, Narottama Das Thakur também. Ou seja, onde existe esse sentimento de rendição. Por exemplo, Narottama Das Thakur, ele estava falando, né, quando verei Vrindavana, quando experimentarei Vrindavana, quando verei Vrindavana. E a gente vê que ele morava 20 anos em Vrindavana. Então, mas ele queria realmente mostrar para a gente que Vrindavana é um estado de consciência, que você vai experimentar Vrindavana somente quando você tiver uma realização. Você vai poder perceber, né, o Bhoma Lila, essa Prakrita Vrindavana, ou seja, essa Vrindavana que se manifesta, né, onde se manifestam os passatempos de Krishna. Você vai poder perceber isso, né? Como Prabhupada Bhaktisiddhanta, muitas vezes ele escutava o Mahaprabhu, né, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, ele escutava eles cantarem no Srivasanga, né? Ele escutava, ele estava conectado, absorto, né, nesse Gaura Lila, né? Então ele podia escutar isso, né? Então, na realidade, se nós entendemos, né, que Krishna ele é o nosso protetor, o nosso mantenedor, Gopitrit Varanantata, ou seja, entender isso é o mais importante, é o aspecto central da rendição, né? Então nós vamos sempre acreditar nesse meio ascendente, no meio descendente, e vamos desacreditar no meio ascendente. Então nós não vamos querer se aproximar de Krishna com a nossa inteligência, com os nossos sentidos, né? Então nós vamos estar aí cantando o santo nome, nós vamos estar praticando Sadhana Bhakti, entendendo que em algum momento Krishna ele vai se manifestar na nossa vida. E quando Krishna se manifesta na nossa vida, ou seja, quando ele captura o nosso coração, então esse é o centro, né, a nossa consciência. Quando Krishna captura isso, a inteligência se rende, a mente ela se rende, os sentidos se entregam à nossa inteligência purificada. E nós vemos isso na nossa vida, ou seja, isso não é uma coisa tão longe. Krishna ele já entrou na nossa vida, né? Ou seja, ele já entrou, né?
Por quê? Porque nós entendemos, né, que já houve uma modificação. Ou seja, nós não queremos mais, né, aquilo que realmente nos dava tanto prazer, ou seja, os nossos objetivos eles foram transformados, né? Então agora nós temos outras metas, outros objetivos, outras perspectivas, né? Então por isso sempre vamos precisar da ajuda dos devotos, né? Ou seja, se nós recebemos essa ajuda inicial, né, agora nós queremos realmente entender, ou seja, agora nós entendemos, né, essa ajuda inicial ela faz o que? Ela faz uma solidificação dos nossos conceitos, né? Prakrit kriya manani gunai karmani sarvasaha hankra vimudatma kartahanti manite. Se você entende que existe uma energia que rege tudo isso, você entende as gunas, né? Você entende que você não é aquela pessoa que está realizando essas atividades, você entende que o seu ego ele está sendo coberto, né? Que a alma está sendo coberta pelo ego, você está entendendo isso, né? Você realmente... Então, quando nós entendemos isso, essa proposta ascendente, ela vai sendo deixada de lado, né? Ou seja, que você não pode, né, ascender, que você não pode realmente se aproximar do Supremo pelo seu próprio esforço, né? Ou seja, essas filosofias, né, de autoajuda, essa filosofia que você pode tudo com a mente, o poder da mente, o poder, a sua vontade, isso não existe, né? O karma ele é muito mais poderoso, ou seja, a Prakriti é muito poderosa, ela tá capturando, né, toda os nossos movimentos, tudo que nós estamos realizando, tudo isso é influência de Prakriti. Imagina, a Ahankara está estabelecido dentro de nós, né? Então, o ego ele tá muito bem estabelecido e somente quando, né, somente quando nós nos livrarmos desses conceitos, nós vamos poder experimentar algo de uma maneira pura. Entretanto, no início, o que nós estamos fazendo, nós estamos realmente tentando nos render a Krishna. Então, a rendição é a base, né? E ele fala que os monistas querem se tornar Brahman. A sede do pequeno de se tornar grande é o processo ascendente, né? Os místicos querem subir alto medindo 2, 4 ou 5 mãos, querem alcançar opulência ou liberação. Essas todas tentativas do processo ascendente. Ou seja, esse processo ascendente ele é completamente absurdo quando você realmente você pensa Tatvam Asi. Você é ele, você é isso, você é aquilo. Tatvam Asi. Então esse conceito, esse é o conceito ascendente, quando você pensa que você é Brahman, ou seja, quando você realiza um processo onde você entende que você é Brahman, que você é aquilo, você é ele, né? Então na realidade justamente Tatvam Asi significa, na nossa concepção, você é dele, eu sou dele, né? Você é dele. Isso Mahaprabhu falou para Keshava Kashmir, né? Keshava Bharati, né? Keshava Bharati. O Guru Sannyasi de Mahaprabhu. Quando Mahaprabhu foi tomar sannyas, quando ele pediu sannyas a Keshava Bharati, quando ele entrou no ashram de Keshava Bharati, quando Keshava Bharati viu Mahaprabhu e ia dar sannyas para ele, né? Então Mahaprabhu fala para ele, eu tive um sonho, né? E o mantra que eu dei, que você me dava era esse. Aí ele fala no ouvido, né, de Keshava Bharati. Então nesse momento se entende que Mahaprabhu está iniciando Keshava Bharati, né? E aí Keshava fala, não, assim, realmente esse é o mantra, né? Esse é o mantra. Então você é dele. Então essa é a nossa concepção, nós somos dele,
Nós não estamos preocupados em ter uma posição no Brahman, nós não estamos preocupados em galgar alguma opulência ou liberação, nada disso. O devoto ele está como abandonando todos esses conceitos, né? Ele realmente ele está querendo entregar. Ou seja, qual é o conceito do sadhu? O sadhu ele quer entregar o seu corpo, ele quer entregar a sua mente, ele quer entregar as suas palavras, né? A sua energia, né, para Krishna. Então, por isso, esse é o nosso processo, né? Ou seja, quando nós queremos entregar tudo para Krishna, entregar tudo. Então, nós queremos viver para Krishna. Esse é o processo descendente. Você realmente quer viver para Krishna. Você não quer ter nenhuma independência. Você está realmente à mercê de Krishna. Então, que Krishna possa controlar a nossa vida. Então, isso que nós queremos. Nós não queremos nada que não esteja conectado a Krishna. Nós queremos que Krishna nos guie. E nós vamos nos guiar através dos sadhus, através das escrituras, né? Porque esses são os canais que realmente podem nos ajudar, né? Então, o Bhakti é algo que depende da sadhusanga, né? Krishna Bhakti Jamamula Roy Sadhusanga, Krishna Prema Jametenho Purna Mukyanga. Então o verso ele fala, desde o início, no início, sadhusanga é muito importante. Se você não tem sadhusanga, você não vai entender o processo da Bhakti Yoga, você não vai entender como você se deve render, né? Mesmo o Mahaprabhu ele vem para nos ensinar isso, né? Krishna ele fala, né, Sarva Dharma Parityajya Ekam Sharanam Vraja. Então Krishna ele termina o Bhagavad Gita assim, mais ou menos, né? Ele termina assim, que você tem que se render a ele, você tem que se abandonar tudo, mas ele não dá esse processo, e quando a gente entende que é Chaitanya Mahaprabhu que dá esse processo para nós, Mahaprabhu nos ensina, ele nos ensina como nos render, né? Ou seja, ele nos ensina a ser devotos, né? Ou seja, quando ele mostra que nós devemos observar o Ekadashi, né? Inclusive as mulheres elas devem observar o Ekadashi, porque naquela época as mulheres não observavam o Ekadashi, somente as viúvas, né? Mas Mahaprabhu ele fala para sua mãe, observe Ekadashi, né? Faça Ekadashi, Ekadashi Upavasa, ou seja, que você precisa receber isso, né? Que você precisa ter Harinam. Então Mahaprabhu ele ensina, ele pede a Arupa e Sanatana que descubra os locais de passatempos de Krishna, que escrevam livros sobre Sambandha, Abhideya, Prayodhana. Então Mahaprabhu está nos mostrando como se render. Então a posição do devoto é essa, é de pura submissão. O devoto está sempre querendo se render, o devoto está sempre querendo alcançar algo, não com o seu próprio esforço. O devoto ele quer alcançar algo através da misericórdia de Krishna.